que vocês abrissem a Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler aí a partir do verso 1 mesmo, tá? E diferente de outros dias, né, hoje seria uma ministração um pouco diferente, né? Eu queria fazer o que a gente chama de uma ministração mais expositiva. É como se nós viéssemos realmente fazer um estudo a respeito desse capítulo. Enquanto você abre e localiza aí, Gálatas capítulo 1. Nós temos que só fazer uma breve introdução, né? Se trata de uma carta, né, do apóstolo Paulo às igrejas na região ali da Galácia, né? E essa carta, ela trata de alguns temas que são muito sensíveis, né? Ela tem alguns temas que são mais centrais. Nessa época, muitas pessoas estavam se convertendo. E algumas delas, ligadas principalmente ao judaísmo, né, elas tinham o entendimento de que algo deveria ser acrescido à obra de redenção de Cristo na cruz. A exemplo, por exemplo, né, da circuncisão, né? Alguns diziam o seguinte: olha, para você se santificar, você tem que se circuncidar. Aí você vai ser justificado diante de Deus. Ou seja, a obra de expiação de Cristo não era suficiente para que aqueles homens e mulheres se tornassem santos. Então, a respeito desses ensinamentos, Paulo vai e escreve, não somente por isso, né? Mas Paulo vai e escreve essa carta aos Gálatas. Então, Gálatas capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me, aí ele já começa, né? Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Algumas palavras dizem anátema, né? Verso 9. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a reprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Verso 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse aos gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto aos que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aí tem uma chave, tá? Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Que maravilha, né? Aí você vê o apóstolo Paulo, né, um homem muito usado por Deus, né? No Novo Testamento, talvez um maior ícone, né, registrado nas Escrituras, depois de Cristo, com certeza. Mas que você vê que já havia uma preocupação, né? Ou seja, já havia, como ele chama, alguém tentando perverter o Evangelho.
E qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Quando você vê a serpente lá no Jardim do Éden, já havia uma intenção da parte do inimigo de perverter a palavra de Deus. E acabou levando o homem ao engano. E ainda hoje, né, nós conseguimos identificar o quanto que pessoas, muitas vezes até bem intencionadas, né, pregando aquilo que elas realmente acreditam. Mas, como eu sempre digo, né, não adianta ser bem intencionado. Nós temos que ser divinamente inspirados e instruídos. E quando a gente fala, né, sobre divinamente inspirados, a palavra de Deus diz, né, que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, para nós realmente não basta nós sermos pessoas somente bem intencionadas. Amém? Então, quando nós falamos sobre perverter o Evangelho, nós vamos tratar, né, sobre o significado da palavra Evangelho. Alguém sabe aqui o que significa Evangelho? A palavra Evangelho? Como? Anunciar tem a ver com anunciar. Boas novas. Evangelho significa boas novas. Né? Ou seja, alguém tentando perverter as boas novas. E quais eram as boas novas? A história e as obras de Cristo. Amém? Então hoje eu queria falar com você sobre 8 verdades sobre o único Evangelho, que é o Evangelho de Jesus. Então vamos lá para a primeira. Só que nós vamos ler e fundamentar isso na Bíblia, tá? Nesses versos que nós lemos. Então a primeira delas, só há um Evangelho, versos 3 a 5. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, as boas novas de Jesus, o Evangelho, ele é só um. Que Jesus morreu pela minha e pela sua vida para nos resgatar diante de Deus, para nos resgatar dessa era perversa. Qualquer outra palavra contrária que queira acrescentar algo a essa obra de redenção, como diz o apóstolo Paulo, que seja considerado amaldiçoado. Então, quando a gente fala sobre o único Evangelho, nós conseguimos perceber, por exemplo, que lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 3, Deus fala vou dizer assim, faz um registro para Abraão, que está na palavra. O que é que ele diz? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando o apóstolo Paulo ele vai justamente questionar a respeito daquilo que era necessário para que nós fôssemos justificados, em que ele coloca somente a obra de redenção da cruz de Cristo como mais do que suficiente para isso, as pessoas fundamentavam justamente nessa história de Abraão. Não, peraí. Deus falou que em Abraão seriam benditas as famílias da terra. Mas por que ele falou essa palavra Abraão? Só por um motivo. A finalidade não era propriamente a descendência de Abraão em si. Não era a crença em Abraão, quando sendo um povo separado de Deus, que faria com que nós fôssemos justificados. Nós somos benditos em Abraão por conta da descendência dele até Cristo. Né? Porque na genealogia ele vem até que chega em quem? Chega em José. Ou seja, na descendência de Abraão, nós conseguimos entender que surge Jesus. Então, por meio de Jesus, aí todas as famílias da terra são benditas. Então, que nós tenhamos sempre o entendimento de que só há um Evangelho. E esse Evangelho, ele é contemplado lá no sacrifício de Jesus, como Cristo de Deus pelas nossas vidas. Amém? O que eu me passo aqui, né? A gente deveria estar dando glória a Deus e aleluia por tudo isso que nós temos ouvido, porque isso é uma verdade. Segunda verdade. Agora, glória a Deus, mano. O irmão Raimundo, né? Faz falta nessas horas. Lá na EDPB Cidade Nova. Uma bênção. Segunda, mesmo conhecendo o Evangelho de Deus, eu estou falando de conhecimento, tá? Você pode se afastar. O que é isso? Mesmo conhecendo o Evangelho, você pode se afastar. Você conhece alguém que já se deparou com a verdade de Cristo e se desviou? Sim ou não? Quem de nós não conhece ninguém nessa situação? Quem de nós nunca ouviu falar de alguém que estivesse nessa situação? Nós já ouvimos. Se nós sairmos hoje, talvez, e formos, por exemplo, ao shopping, eu já passei por essa experiência algumas vezes. Às vezes a gente conversa alguma coisa de Deus próximo das pessoas e a pessoa chega e fala, poxa, são evangélicos? Sim. Pô, eu estou desviado. Quantos de nós já escutamos essa tristeza, né? Quando eu falo isso para vocês, olha o que diz o verso 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Eles estão abandonando, irmãos.
para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Aí acaba justificando a primeira verdade, né? Que só há um evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Alguém querendo perverter a verdade. Eu vou dar para vocês aqui alguns motivos, né? Primeiro deles, um plano maligno. Por que um plano maligno? Porque Satanás ele tenta a todo custo tentar desmistificar o poder da autoridade do nome de Jesus na nossa mente. Eu lembro que há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de levar uma palavra lá na IDPB Cidade Nova, em Manaus, né? E eu lembro que em algum momento a gente estava falando sobre o agir do Espírito Santo. Eu falei, irmãos, qual de nós chega num velório, impõe a mão sobre os mortos e repreende o espírito de morte e pede para ele se levantar? Qual de nós? Aí eu pergunto, qual de nós aqui já fez isso? Isso é para reflexão. Para reflexão. Por que nós não fazemos? Nós cremos na Bíblia, nós cremos em Jesus, nós cremos que o Espírito Santo habita em nós. Cremos. Porque em algum momento algo pode perverter o Evangelho na nossa mente. E essa perversão faz com que a nossa fé naquilo que Deus pode fazer, ela seja minimizada. Você entende isso? Conseguiu compreender a profundidade que isso representa? Então, se você, conhecendo a verdade, não se utiliza dela, cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado, porque a sua fé pode estar sendo atacada e abalada. Às vezes, e eu falo aqui, é bom falar nesse sentido porque a minha mulher está bem aqui, né? Então fica mais fácil de falar. Aí você pode até todo mundo olhar para ela para ver o semblante que ela vai fazer. Mas quantas vezes nós passamos às vezes por problemas e isso nos leva a orar, ainda que muitas vezes separados. E lá nós somos constrangidos pelo Espírito Santo. Então, acreditando na palavra de que nós devemos agir em unidade, nós chegamos um para o outro e pedimos perdão. Não porque nós achamos que estamos errados, mas porque nós achamos que é necessário no Evangelho nós estarmos reconciliados. Entendeu? Pode olhar para a cara dela agora. Glória a Deus por isso. Então, irmão, essa segunda verdade, mesmo conhecendo, você pode se afastar. Você tem que entender, e quando a gente fala sobre o Evangelho, eu vou dizer assim, mais atraente, muitas vezes, é que muitas pessoas acabam desvirtuando esse Evangelho para que seja mais acessível para você. Às vezes as pessoas vêm com algumas dificuldades e ele fala assim, ó, isso daqui para você, isso daqui não é pecado. Porque muitas vezes a pessoa que está ensinando, e eu me coloco nessa situação, ela acaba falando coisas com que ela pudesse também ser aceita por Deus. Então ela acaba trazendo algumas explicações que são com a finalidade de justificar suas próprias atitudes. Então, se você tem uma atitude, você não pode ensinar o outro a ter uma atitude diferente. Ele sabendo que é uma atitude diferente em você. Então, nesse momento é quando começa a tentar adaptar e acaba fugindo da verdade. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho, porque como o apóstolo Paulo ensinou, só há um Evangelho. Outra coisa que nós falamos sobre se desviar do Evangelho, isso acaba acontecendo como algumas pessoas tentam também acrescentar algo a mais do que a obra de Cristo. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes nós já ouvimos falar de história, irmãos, bora ver se tu tem fé. Não, vamos ver agora se tu tem fé. Pega a chave do teu carro, meu irmão, leva no altar, faz a doação agora e tal. O relógio que está no teu braço, tira o ouro, o dinheiro, todo o dinheiro que tu tem, dá 10, tu vai receber 100. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso faz parte de uma maldição que entrou na igreja. Não na igreja do Senhor, mas uma maldição que entrou em muitos meios cristãos, onde pessoas mal intencionadas acabam explorando a fé dos outros e acabam colocando peso muito maior. Então aqueles que têm o entendimento de que aquilo realmente é errado, o que acontece? Ao invés de muitas vezes ver que é errado, orar, ou até mesmo mudar de ministério sabendo que está sendo ensinado que é errado. O que é que as pessoas, qual é a decisão tomada? Acaba se afastando. Ou até mesmo aquela pessoa que faz aquela doação crendo que vai receber algo em troca, não recebe. E o que é que a pessoa faz? Acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Então que nós teremos muito cuidado em relação a isso, tá?
porque mesmo conhecendo, você pode se desviar. Essa é uma segunda verdade. Terceira verdade sobre o Evangelho. O Evangelho ele é a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue o Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Essa palavra eu vou dizer assim, talvez seja uma das palavras mais profundas que o apóstolo Paulo falou. E eu vou dizer por que eu digo isso. Se você observar, no verso 8 ele diz o seguinte: mas ainda que nós, ou seja, ele se inclui. Como homem, ele se inclui na possibilidade de erro. Naquele momento é que ele está cheio do Espírito Santo e percebendo isso, ele vai e ensina. Ele ensina o Evangelho. Ele ensina a obra de redenção. Ele ensina a justificação em Cristo. Ele ensina a expiação do sangue de Cristo pela remissão dos nossos pecados. Ele ensina a entrega de Jesus na cruz por amor. Ele ensina tudo isso. Depois dele ensinar, ele chega e manda uma carta e fala: olha, ainda que nós, ou seja, ainda que eu, ou esses que hoje estão ao meu redor, ensine algo diferente para vocês, que seja amaldiçoado. Isso é humildade. Essa humildade que deve permear os nossos corações. Essa humildade é uma chave também. Eu lembro que eu tive a oportunidade de andar muito com o pastor Júlio, né? E uma vez numa conversa ele me falou assim: olha, irmão, as pregações você tem sempre que confirmar na Bíblia. Anota e confirme na Bíblia. E eu lembro que eu tomei isso, né? E sempre tinha uma canetinha, sempre levava uma caneta, eu ou a Carla, um papelzinho e anotava. E chegava muitas vezes em casa ou ao longo da semana, nós tínhamos que pregar depois na célula, né? Sempre confirmava para ver se aquilo que tinha dito realmente condizia com a palavra de Deus. Então hoje eu falo para vocês com liberdade, eu falo para você que vai se deparar com esse vídeo no futuro. Abra a Bíblia, peça a direção do Espírito Santo, repreenda toda dificuldade de entendimento. Tudo aquilo que é dito aqui, confirme na palavra de Deus. Vá para a Bíblia, confirme antes de ensinar na sua casa. Eu vou dizer que você vai colher duas sementes. A primeira, você vai cada vez mais se familiarizar com a leitura bíblica. E a segunda, você vai conseguir perceber se aquela fonte de ensinamento realmente ela é bíblica. Então o apóstolo Paulo ele teve assim uma frase inspirada pelo Espírito Santo. Ainda que nós, ou um anjo do céu, ou seja, ainda que de repente você se depare e um anjo apareça para você e venha lhe pregar algo diferente que seja considerado amaldiçoado. Quando nós falamos aqui sobre evangelho, eu falei que em grego significa boas novas, né? Mas a tradução de evangelho no português significa doutrina e história de Jesus. Então, quer pregar o evangelho? Prega a doutrina e a história de Jesus. Quer pregar o evangelho? Pega a Bíblia. Leia profundamente nessas escrituras. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Quarta verdade. A aceitação do evangelho é pelo Espírito. Essa verdade eu vou dizer assim, é incontestável. A aceitação do evangelho é pelo Espírito. Olha o que diz os versos 10 a 12. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Irmãos, eu vou falar algo como testemunho de alguém que já tentou, tá? Ninguém recebe o evangelho de Cristo por uma parte lógica. Ninguém recebe. Você pode pegar a Bíblia, você pode, fazer uma alegoria. Ninguém recebe o evangelho de Cristo por lógica. O evangelho de Cristo só é recebido por revelação do próprio Deus. Eu recordo que numa oportunidade eu fui a um encontro, e não vou falar o que é o encontro aqui, porque tenho certeza que pessoas que se deparam com esse vídeo vão ter oportunidade de estar no momento desse em que a busca de Deus é tremenda. E quando eu estava nesse encontro, eu lembro o irmão Bruno estava ministrando uma palestra, e eu tinha
conversado com a minha esposa antes e nós tínhamos entrado no entendimento. Nós dois falamos assim, olha, nós vamos ao encontro, mas nós vamos consagrados, né? Vamos entrar num período de jejum e vamos buscar Deus assim de uma forma mais profunda. Nós já tínhamos ido a outros encontros, já tínhamos oportunidade de ter ministrado outros encontros. Mas esse, eu falei assim, vamos buscar, vamos fazer diferente, vamos. Entramos no entendimento e fomos nós dois, né? Em jejum, orando. E quando nós chegamos lá, eu lembro que era na manhã do dia seguinte, começou à noite a ministração, na manhã o Bruno foi levar uma palavra, né? Foi levar uma das ministrações. E quando ele estava ministrando, eu lembro que eu entrei no período de oração e o Espírito Santo me revelou uma pessoa que eu deveria orar. A pessoa, ela estava lá na frente, bem em frente dele. É um homem que estava até de muleta no encontro. E quando ele revelou para orar por aquele homem, eu recordo que o Bruno terminou lá, então vamos, irmão, então vamos orar. Então quando eu abri os olhos, eu lembro do Bruno olhando para mim e falou, era do lado esquerdo que ele estava, apontando assim, ora com ele, né? Mas fora do microfone, né? Ora com ele, falando fora do microfone. Então naquele momento, né, você em oração, já parece o homem que você tem para orar, o homem que está ministrando lá, cheio de Deus, aponta quem tem que orar, você fala, meu irmão, realmente é de Deus, eu vou lá. Aí estava lá atrás, sei lá, e comecei a orar com aquele homem. E quando a gente fala sobre aceitação pelo Espírito, e nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo, né, para ministrar. E quando eu comecei a orar com aquele homem, e o Espírito Santo começou a revelar o que eu tinha que orar. Ele falava, ora para quebrar a razão desse homem, que ele é muito racional. E eu comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, quebra a razão na mente desse homem, porque ele é muito racional, ele age pela lógica. E o Espírito Santo foi ministrando. Ele falou, olha, esse homem ele é muito natural, ele tem que ser mais espiritual. Senhor, esse homem ele é muito natural, Senhor. E ele ministrando. Esse homem ele não tem os olhos espirituais ainda abertos. Ora para abrir, Senhor, então ora para abrir os olhos espirituais desse homem. Ele só olha para as coisas que estão muito próximos dele. Senhor, tem uma vista ofuscada ainda para as coisas que são do reino. E quando eu continuei orando e crendo que, né, vou dizer assim, crendo que está abafando, né? Só que o Espírito Santo vem e ministra meu coração de novo. Ele fala assim, tudo que você orou para ele é para você. Serve para você. Nossa. Como diz o meu pastor, foi um ripão de louro na costa, né? Então naquele momento, poxa, para você, eu falei, meu Deus, Senhor, então que se cumpra, Pai. Me abracei com o homem, oramos, choramos junto, foi uma benção. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a aceitação realmente é pelo Espírito, né? Aquele homem ele entregou a vida para Jesus naquele dia. Mas essa aceitação, ela é pelo Espírito. O Espírito Santo naquele momento me levou, né, a quebrar na vida daquele homem e quebrou na minha também. Então naquele dia eu me converti junto com ele, né, de novo. Porque a nossa vida é assim, né? Nós às vezes nos deparamos com situações que nós nem mesmo nós desconhecemos. As pessoas às vezes até conseguem ver em nós, mas nós não conseguimos ter o poder da autoanálise 100%, né? E as pessoas identificam, às vezes falam, às vezes ninguém fala nada. Mas eu já tinha escutado isso sobre essa parte de razão pela minha esposa antes, há um tempo antes. Mas naquele dia o Espírito Santo me convenceu. E as coisas do reino de Deus são assim, né? As pessoas elas falam pra gente, às vezes a gente não recebe, mas a revelação que vem pelo Espírito nós recebemos. Então, a revelação do Evangelho de Jesus, ela também é pelo Espírito Santo. Conforme fala em João, né, capítulo 16, verso 8, diz que é o Espírito Santo quem convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que o apóstolo Paulo fala aqui, ele somente acrescenta, né, realmente isso é o Evangelho. Amém? Quinta verdade. Não há qualquer tradição ou ensinamento que se coloque acima da palavra de Deus. Então vamos ver os versos 13 e 14. Vocês ouviram qual foi o procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso com as tradições dos meus antepassados. Ou seja, você consegue ver que era um homem que seguia a tradição do judaísmo. Seguia de tal forma a ponto de perseguir a igreja do Senhor. Seguia de tal forma que você consegue perceber por meio da leitura da palavra que ele provavelmente era um executor do sinédrio, né? Onde pessoas eram julgadas e ele aguardava, né, a carta de sentença para poder executar. Falo isso porque ele está presente lá na execução de Estevão, né, que foi apedrejado. Então você consegue perceber que ele fala, olha, vocês me conheciam do judaísmo, vocês viram o quanto eu era zeloso. Mas se você for lá em Filipenses, né, no capítulo 3, ele vai dizer que todo esse conhecimento da tradição ele considera como esterco. Né, algumas traduções, ele considera como sendo descartável, né? Dispensável. Ou seja, ele fala assim, olha, às vezes nós temos costumes que nós tomamos para a nossa vida como verdades inquestionáveis. Mas que no conhecimento em Cristo,
elas são totalmente refugadas. É refúgio a palavra, né? Que algumas traduções trazem. Elas são refúgio, ou seja, elas são totalmente descartadas. É quando a gente tem um ensinamento de, como disse a palavra, que muitas vezes a gente não fala das coisas de Deus com receio de desagradar pessoas. Aí você percebe, você começa a ficar acanhado no seu canto, oprimido no trabalho. Quando na verdade você tem que ter o espírito de ousadia. Você tem que ter um espírito em que, na plenitude de agir que você está agindo em nome de Deus, direcionado por Deus, você tem que ser Jesus naquele lugar. Seja no seu seio familiar, seja no seu local de trabalho. Você não deve se permitir ser oprimido. E o que nós temos que entender, irmão, quando a gente fala de que não há qualquer tradição ou ensinamento que se coloque acima da palavra, que qualquer orientação contrária à Bíblia é errada e desagrada a Deus. Qualquer orientação contrária à Bíblia, ela é errada e desagrada a Deus. O que é que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz isso. Como é que você está agindo? Não, estou agindo de forma contrária. Não agrada a Deus. Desagrada a Deus. Tendo de encontro a palavra. Tendo de encontro o Evangelho. Olha o que diz Mateus 6, 24. Esse aqui eu vou ler, tá? 2 versículos eu vou ler a mais. Mateus 6, 24. A palavra ela nos ensina, né? Ela diz o seguinte: não há como agradar a 2 senhores, senão você acaba amando a um e odiando a outro. Ou irá dedicar-se a um e desprezará o outro. Ou seja, você não pode colocar nenhum tipo de costume, tradição, cultura, né? Sequer impede igualdade a palavra. Quem dirá maior do que a palavra de Deus? Isso não existe. Amém? Sexta, o Evangelho revela Jesus e sempre nos traz um chamado. Aí isso é polêmico. Não, peraí. O Evangelho revela Jesus e sempre nos traz um chamado. Olha o que diz o verso 15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Irmãos, nós somos alcançados pela palavra de Deus. Nós somos alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós cremos em Jesus. E quando Jesus ele nos chama para que nós venhamos a nos deparar com essa verdade, não é somente para acesso à vida eterna. Não é somente para acesso à vida eterna. E onde é que eu respaldo isso? Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para toda a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a conversão ela não é só para salvação, ela é um chamado. Quando Deus mandou Jesus e ele trilhou um caminho de morte, de entrega, que foi vida eterna também, tá? Ele não morreu e ficou na cruz, não, ele ressuscitou. Mas quando ele trilhou aquele caminho de entrega por mim e por você, ele ensinou o que é abdicar de algo por um propósito maior. Então, quando nós estamos falando de propósito, né, a gente fala de chamado, e muitas pessoas quando falam de chamado, e talvez quando você ouve essa palavra, olha, tem um chamado na tua vida, qual a primeira coisa que vem à mente? Sinceramente, olha, é um chamado de Deus na tua vida. Você fala, pô, pastor. É uma verdade? Para todo mundo. Olha, tem um chamado de Deus para você, pastor. Olha, tem um chamado de Deus para você. Não, é para ser pastor. Não é. Nem sempre é, vou dizer assim. Apóstolos, evangelistas, mestres, profeta. Ou seja, tem 5 chamados da parte de Deus. E o que é um chamado? Já parou para pensar? O que é um chamado de Deus? O chamado de Deus é uma ordem da parte de Deus para você cumprir seu propósito. Isso é um chamado. Vou repetir. O chamado de Deus, ele é uma ordem da parte de Deus para você cumprir seu chamado. Ah, mas eu não vou atender. Está desobedecendo. Você e Deus. Eu não tenho como falar que você vai para o inferno por conta disso. Não é bíblico. Entendeu? Mas eu tenho certeza que grandes bênçãos podem não ser derramadas na sua vida por você não atender esse chamado. Amém? Então, penúltimo. O Evangelho revela o chamado de Deus como uma verdade incontestável. Verso 16 e 17. Verso 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar para Damasco.
O que é que fez com que Paulo não fosse atrás dos apóstolos? Ele teve a experiência com Jesus, se mergulhou em período de oração com Cristo, como ele mesmo diz, foi ensinado pelo próprio Jesus. O que é que fez com que ele não partisse de, não, agora eu vou falar para os apóstolos? Por que ele não foi para lá? Já parou para pensar nisso? Por que ele não foi atrás deles? Ele vai falar lá na frente, né? Depois eu fui lá, fui com Pedro, passei 15 dias. Mas por que ele não foi de imediato? Porque um homem que tem intimidade com Deus, ele não precisa estar perguntando. Entendeu? Se você tem uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, você não precisa perguntar se aquilo vou dizer assim, se aquilo é balizado por alguém. Porque é uma certeza que é plantada em seu coração. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tive a oportunidade de vir aqui final de agosto, e é um testemunho longo, não vou contar aqui, mas quando nós voltamos para casa, eu voltei num dia e a Carla voltou no outro dia, minha esposa. E quando nós voltamos, já fui em oração porque eu sabia que eu tinha que voltar. Mas não falei nada, fiquei calado. E quando a minha esposa chegou em casa, ela veio dar o testemunho. Ela falou, amor, eu voltei, mas com um amor tão grande sobre aquelas almas. E ali eu sabia da necessidade de nós voltarmos. E eu confesso a vocês, eu fui com o meu pastor e expliquei para ele o que estava acontecendo. Meu pastor, eu tenho que voltar. Entendeu? Eu não cheguei com ele, homem de Deus, homem que ensinou muito na minha vida, derramou muito, derrama até hoje. Mas eu não cheguei com ele e falei assim, meu pastor, aconteceu isso, o que o senhor acha? O que o senhor acha? Entendeu? Eu não fiz isso. Eu cheguei com ele e falei, meu pastor, eu tenho que voltar. Deus falou comigo. E nós estamos aqui hoje. Morávamos em Manaus. E estamos aqui hoje em Macapá. Então, o chamado da parte de Deus, quando Ele chama você, Ele é uma verdade incontestável. Primeiro, porque é bíblico. Segundo, você tem que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que você tenha certeza que é Ele que está te chamando. Amém? E quanto a revelar esse chamado de Deus como uma verdade incontestável, muitas vezes esse chamado, ele não nos satisfaz no primeiro momento. No curso do cumprimento de um propósito, nem sempre ele vai te satisfazer naquele momento. Você consegue perceber muitas vezes grandes homens de Deus e mulheres de Deus também que dão testemunho assim, cara, chegou um dia, cara, nós pensamos em desistir, poxa, nós íamos desistir mais. Aí buscaram juntos, ou alguém chegou com uma palavra profética, alguma coisa aconteceu. E hoje são homens muito usados pelo Senhor. Ou seja, você acaba passando, trilhando alguns caminhos que muitas vezes você é espremido, né? Você passa às vezes um aperto, mas muitas vezes é Deus te moldando em algo. Que naquele momento, você atender aquele chamado não te satisfaz. Mas se você perseverar, se você permanecer, você vai experimentar de Deus sem sombra de dúvida lá na frente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Você consegue ver Jesus no Getsemane. Eu vou dar o maior exemplo de um cumprimento de propósito da história da humanidade. Jesus no Getsemane. Ele está naquele momento, já sabendo o que vai acontecer com ele, ele faz uma oração a Deus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas em seguida ele arremata. Mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, naquele momento, não devia estar sendo prazeroso. Naquele momento não devia estar sendo prazeroso. Mas esse mesmo Jesus, pregado na cruz pela minha e sua vida, ele fala uma frase assim que eu considero das mais lindas também da história da humanidade. Passando por todo aquele calvário, por humilhação, por espancamento, né? Foi açoitado, foi cuspido. Ele passando por todo aquele sofrimento, quando ele está pregado na cruz, ele fala uma frase que é das mais lindas da história da humanidade. Ele fala, está consumado. Ou seja, Pai, eu cumpri, eu cheguei aqui. E muitas vezes a nossa vida vai ser assim, sabe? A gente pode às vezes até passar por um calvário, pode parecer difícil. Mas o maravilhoso deve ser para nossas vidas a gente chegar no grande dia e falar como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Então que você possa ter a oportunidade de numa velhice próspera, com seus filhos, seus netos e bisnetos, todos nos caminhos do Senhor,
você tem a oportunidade de falar, olhar para cima e falar: Pai, está consumado. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Porque esse mesmo Jesus, um pouco antes, você pode ler lá isso em Marcos capítulo 15. Ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Não está tendo prazer, meu irmão, naquele momento. Está tendo dor. E nesse momento é que ele sente aquele espírito que já acompanhava há anos saindo dele. Ele: meu Deus, Deus me abandonou. O Jesus carne, naquele momento, ele faz a pergunta: Deus meu, por que me abandonaste? Eu acho maravilhosa a linha de entendimento pela qual eu comungo, que naquele momento o Espírito Santo sai de Jesus para que ele possa sair e receber todo o pecado da humanidade, inclusive o meu e o seu. Amém? Então que nós tenhamos a certeza que o Evangelho revela o chamado de Deus como uma verdade incontestável. E por último, irmãos, eu vou dizer assim, não digo a mais importante, mas sem sombra de dúvida a que vai ter mais impacto para todos nós nas nossas vidas. A primeira pregação do Evangelho, ela sempre será a sua vida. Olha o que diz os versos 17 e 19. Depois de 3 anos, verso 18. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Ou seja, depois de 3 anos. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cecília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, abre aspas, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Oh, glória, meu irmão. Olha esse testemunho. Ei, tu lembra daquele que perseguia? Tu acredita que ele está pregando o Evangelho? Ei, tu lembra daquele rapaz, matou fulano, tu lembra daquele cara? Pois, tu acredita, se converteu, rapaz, tá pregando. Ei, tu lembra daquele cara? Rapaz, tu lembra, ele correu da gente ali naquela montanha, a gente conseguiu se esconder. Pois é, rapaz, aquele homem tem a plenitude de agir do Espírito Santo, rapaz, homem usado. Ou seja, a primeira pregação do Evangelho sempre será a sua vida. A marca do Evangelho de Cristo tem que estar estampada na sua vida e não somente no seu discurso. Hoje, né, irmãos, o que eu vejo assim de uma forma muito presente são pessoas procurando Jesus como remédio, né? Como remédio. Muitas vezes estão doentes, eu estou falando de enfermidades físicas e enfermidades da alma, e procuram Jesus somente para resolver aquele problema imediato, achando que a solução daquele problema é o máximo que Jesus pode fazer por eles, quando na verdade é uma vida eterna, cheia de abundância, né, à espera, e Jesus de braços abertos aguardando. O primeiro passo, né, irmãos, para o Evangelho, ele também tem que ser dado por você. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu gosto muito de uma palavra, tem um pastor chamado Mac Anderson. Ele disse uma frase para mim que é uma frase que é uma chave, né? Ele disse o seguinte, que uma atitude, ela vai falar mais alto do que 1 tonelada de palavras. Essa chave realmente eu vou dizer assim, eu busco, né? Eu busco sempre que a gente venha a viver dessa forma, que nós tenhamos atitudes que venham a falar muito mais alto do que essas palavras que nós falamos aqui hoje, no microfone. Amém?